Olá, meus amores! Olá, meus pichichinhos! Sejam bem-vindos! Quem ainda não for um pichichinho, vai se inscrever, vai ativar as notificações, porque neste vídeo eu vou contar como que eu faço xixi. Então, gente, vocês viram... A Leona tá parecendo uma mana de touca. Se fosse aquele moleque de touca, enfiava o cano no meio da sua... Da onde que eu puxo essas histórias, gente? Daí, o que que acontece, na verdade, gente? Eu tirei o aplique e hoje eu não arrumei meu cabelo. Não pentei o cabelo, não passei chapinha, não fiz nadinha. Então vai ficar sem cabelinho mesmo. Como eu destruí o meu cabelo e dele tá bem curtinho, eu vou deixar eu arrumar primeiro esse cabelinho, dar uma escovadinha e a gente grava os próximos vídeos. E daí a gente vai falar sobre banheiro. Por que sobre banheiro, gente? Porque eu tô com vontade de fazer xixi, gente. Essa questão do banheiro é uma questão muito importante. Nós trans, homens e mulheres trans, binários, não binários. Pera aí que eu vou espirrar. Ai, falei como é que... Gente, eu acho que é alergia de gravar, porque eu começo a espirrar quando eu tô gravando, é incrível. Porque nós, pessoas trans, precisamos dessa identificação em relação ao banheiro. Quando eu digo identificação, não é identificação de um banheiro feminino pra gente, ou de um banheiro masculino pra gente, ou que a gente possa entrar, ir e vir. É preciso que acabe essa frescura de denominação de banheiro. Pra começar, nós não deveríamos ter gênero dentro do banheiro, ou o banheiro não deveria ser definido através de gêneros. É óbvio, muita gente vai comentar aqui, e muita gente que um dia ver esse vídeo, então quer dizer que tem que ter um banheiro misto. Então o homem pode entrar no banheiro da mulher, a mulher pode entrar no banheiro do homem. E vai ficar essa bagunça, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Para que várias mudanças aconteçam na nossa sociedade, assim como, por exemplo, o porte de armas, assim como, por exemplo, para crimes hediondos e coisa e tal, tudo é uma questão de mudança de cultura. Tudo é uma questão de mudança de, cabeça, de consciência política e consciência social. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de mudança, a gente primeiro tem que pensar sobre essa mudança para depois que ela possa acontecer. Eu sei que é uma coisa muito triste e muito difícil de se pensar que uma mulher permitindo com que um homem entre no banheiro, por exemplo, no mesmo banheiro que ela, pode ocasionar várias situações, como por exemplo, um assédio. Pode, gente, é óbvio, e isso acontece muito. Mas não é com uma trans que isso vai acontecer. Não existem dados concretos, dados exatos, que vocês vão colocar na minha cabeça, vocês vão colocar aí na população, sei lá onde, mulheres trans entrando em banheiros femininos acabam causando algum tipo de assédio para as mulheres. Da mesma forma, homens trans, não existe nenhum dado. Pelo contrário, existe sim a discriminação e vários casos famosos, inclusive, vários casos notórios de que mulheres e homens trans foram impedidos de utilizarem os banheiros a qual o gênero em que a pessoa se identifica, e por conta disso o alarde foi grande. E por conta disso a pessoa se sentiu cada vez pior. E gente, quando eu falo sobre banheiro, isso é uma coisa muito séria, porque é uma das partes de identificação social. É como a gente se identifica e como a gente se sente bem. Eu fico pensando você, pessoa cis, pessoa que nasceu com o gênero ao qual você nasceu e continua com esse gênero. Pra você, é normal utilizar o banheiro feminino ou o banheiro masculino, só que você ainda não se imaginou numa situação contrária. Você ainda não se colocou no lugar do outro, no lugar da pessoa trans, pra poder entender o quanto é importante isso. Por isso que eu quero que vocês, pessoas cis que estão aí assistindo, coloquem um pouquinho na cabecinha assim, pensa por um minuto, como seria utilizar o banheiro do sexo, gênero oposto, e como você acha que você reagiria em relação a isso. Não seria estranho? Não seria no mínimo confuso, pra não dizer bagunçado? Seria sim. E também pra poder complementar isso, o que que acontece, gente? Várias lojas, vários lugares públicos, vários lugares importantes que a gente utiliza, não só o banheiro, eles precisam começar a tratar a pessoa trans de uma forma mais condescendente não, de uma forma mais... Ai, gente, peraí que eu vou arrumar meu turbante. E eu tô deixando de ser mãe. Meu turbante, amor. Eu tenho que passar aqui por cima da cabeça de novo. Se não tiver alguma coisa caindo, não sou eu. Se não existir essa empatia pras pessoas trans, porque eu acredito que seja empatia, ou seja, colocar-se no lugar das pessoas trans. Enquanto não existe essa empatia por parte das lojas, dos lugares públicos, das pessoas públicas, como prefeituras, municípios, servidores públicos, enquanto não houver essa empatia de você realmente se colocar no lugar das pessoas trans e perceber que isso é uma humilhação, porque, gente, é uma humilhação. Não é uma questão de se incomodar, não é um incômodozinho. É uma humilhação pra vida. Você se sente humilhado quando você não pode usar o banheiro relacionado ao seu gênero. E eu falo isso por experiência própria. Eu vou contar minha experiência própria daqui a pouquinho. Nós tivemos vários casos notórios em relação a isso, casos em shopping. Gente, não é absurdo isso? Você vê em um shopping que é tão plural, tão cheio de ideias, uma coisa tão cosmopolita, você vê shopping barrando pessoas trans pra entrar no banheiro relacionado ao gênero. Por isso que eu
digo que é importantíssimo essa questão da gente vencer a barreira do gênero, principalmente no banheiro. O banheiro é um dos palcos de luta em relação a isso e podem acreditar em mim. Sabe por quê? Enquanto professor eu faço o meu trabalho porque a maioria das vezes que as escolas, que eu vejo, que eu trabalho nas escolas, principalmente com crianças, que eu vejo que as escolas separam lá os banheirinhos de menininho e de menininha, a gente tenta vencer isso. Eu já fui coordenadora de 3 escolas. Nessas 3 escolas, graças a Deus, não aconteceu nada relacionado a isso. Mas todas as vezes que a gente precisou, eu e a minha equipe de coordenação precisou agir em relação a utilizar o banheiro masculino ou banheiro feminino, a gente sempre soube lidar uma boa, porque os meus professores sempre aprenderam isso. Banheiro não tem gênero. Banheiro é pra você fazer xixi. Então, o menininho pode entrar lá naquele banheiro? Pode, desde que você entenda e consiga passar isso pra criança desde cedo, de que aquele local é necessário somente para suas ações fisiológicas. Aquele espaço todo, aquela coisa que vocês monstruam, monstruam é ótimo, né? Gente, tô criando palavras, ao invés de menstruam, monstruam. Aquele local, ele é somente para isso, pra nada mais. Eu vi também esses tempos aí falando sobre mães que utilizam o banheiro, só que levam os seus filhos de 5 a 9 anos pra esses banheiros. E muitas mulheres perguntando e questionando sobre essa questão da utilização do banheiro por essas mães e essas crianças. Muitas acham que é um desaforo. Por quê? Porque a criança de 5 a 9 anos já entende e já tem uma certa malícia pra poder saber que aquele é um banheiro cheio de mulheres. Que talvez a nudez de um menino ver uma outra mulher fazendo xixi, aquilo pode soar um pouco estranho. E daí, o mais engraçado é que muitas mães falaram o seguinte nesses comentários, nesses lugares que eu vi, nessas notícias que eu vi. Ai, mas eu tenho filho, eu não vou deixar o meu filho num banheiro masculino sozinho, com 9 anos, com 5 anos e coisa e tal. E eu não vou poder, enquanto mulher, entrar neste banheiro masculino. E em contrapartida, muitas mulheres falaram o seguinte, e alguns homens também. Ah, então vamos fazer esse experimento, vamos pegar pais de meninas e vamos fazer com que esses pais levem as meninas pequenas para banheiros masculinos. Gente, é uma treta isso, vocês não têm noção. Porque eu concordo em partes em relação a essa coisa de você levar a criança, e a gente, como é muito machista, a gente acaba liberando para o menino, para que o menino entre no banheiro feminino, mesmo for um menino pititico, e não liberando a menina, porque a gente acostuma muito com essa ideia de pedofilia, e que a pedofilia existe somente no meio masculino para com o feminino. Só que a gente sabe muito bem que existem ambos os lados. Então, se for pra proibir o banheiro, proíbe pra todos. Por isso que hoje em dia, shoppings e outros locais, eles fazem o banheiro familiar. O banheiro familiar é aquele banheiro em que a mamãe e o papai podem entrar junto com as crianças, e as crianças vão lá, trocam fralda, fazem xixi e por aí vai. Então é um banheiro para a família, não um banheiro masculino ou um banheiro feminino. E de verdade, gente, isso me aborrece porque eu passei situações assim. E eu vou contar essa questão real pra vocês. É o seguinte, em uma das escolas em que eu ainda trabalho, aconteceu exatamente isso. No começo da minha transição, muitas pessoas questionaram. E eu não lembro se eu contei aqui em algum vídeo, mas eu vou contar. Foi bem numa época em que um aluno se recusou a me chamar pelo meu nome, se recusou a me identificar enquanto professora, era a mesma gestão que estava na escola. Aconteceu um caos do seguinte: a gestão da escola veio me comunicar de que eu deveria tentar utilizar o banheiro masculino, porque as professoras estavam se incomodando com a minha presença dentro do banheiro feminino. Gente, olha que absurdo, um espaço público, um local em que eu já frequentava há uns 7, 8 anos, professoras que já me conheciam há pelo menos este tempo ou mais, se incomodaram e a gestão se incomodou. Eu vou falar a gestão porque assim, a gestão passou este recado, mas a gestão enquanto representante da escola também se incomodou e poderia ter resolvido essa situação antes de me comunicar. Aliás, ela não deveria nem ter me comunicado, deveria ter resolvido essa situação e pronto. Todos eles incomodados por conta da Leona maravilhosa não poder utilizar o banheiro feminino. E daí a Leona fez o quê? No começo eu chorei, gente, confesso. No começo eu chorei e fiquei muito abalada com isso. Primeiro ano, segundo ano de transição. Segundo, porque isso me incomodou enquanto sentimento de perda, sentimento de não me pertencia àquele local. Não me pertencia àquele local porque era um local que eu já estava lá há muito tempo, os alunos já me conheciam, já me tratavam no feminino, e mesmo com tudo isso, com todas essas positividades, com essas situações positivas, eu ainda tinha que enfrentar o drama do banheiro. O drama de ter que entrar no banheiro masculino pela primeira vez
depois de muito tempo, porque pessoas, mulheres, se incomodaram com a minha presença dentro do banheiro feminino. E detalhe, o banheiro feminino desta escola, ele tem 2 reservadinhos. Então não é um banheiro que você vai dividir com a pessoa. Você não vai fazer xixi e nem o número 2 com outra pessoa. É o reservadinho e pronto, ninguém vai nem olhar pra você, vai nem olhar pra tua cara pra saber se você tá ali ou não. Só que isso partiu e durante uma semana, 2 semanas, aquilo ficou me martelando e eu fiquei ali remoendo. Gente, ó, fiquei remoendo. Confesso que eu tentei tirar aquilo do meu coração durante 2 semanas, mas eu não consegui. Daí depois de ser orientada por algumas amigas, ser orientada por pessoas maravilhosas na época, que me ajudaram muito, pessoas trans que foram lá e me orientaram, eu sentei e conversei com a gestão e disse o seguinte: eu, enquanto mulher, enquanto pessoa, eu exijo respeito. Eu estou nessa escola não há uma semana, eu estou nessa escola há quase 10 anos. Então, no mínimo, como funcionário, vocês têm que me respeitar. Segundo, como ser humano. E terceiro, como mulher, porque eu sou mulher. Nossa, a diretora tentou se desculpar e coisa e tal, e falou assim: ah, você tem que entender que isso é uma reclamação das pessoas, e isso é confuso pra cabeça delas. E naquele momento eu fui até um pouquinho ríspida, e até peço desculpas pra ela por ter sido ríspida nesse momento. Porém, eu tinha que me afirmar de que eu precisava ocupar aquele espaço também, e de que não havia problema nenhum, de que eu, enquanto funcionária daquela escola, nunca tinha mostrado nada diferente em relação ao meu caráter, de que o meu caráter era que importava, de que o meu profissional era aquilo que importava. Tanto que eu deixei exatamente claro pra ela quando eu disse essas palavras: aqui, o que conta nesta escola, o que conta para vocês é o meu profissional. O que eu faço da minha vida, vocês não têm que dar conta de nada. Quem dou conta sou eu. A partir desse momento, a diretora ficou pensando ainda mais um tempo e coisa e tal, né? A gestão ficou pensando mais um tempo. E depois de uma semana, gente, vocês acham que resolveu? Sabe o que aconteceu? Eu vou falar. Eles criaram um 3º banheiro. É o nível de segregação, assim, máximo. Na época, eu fiquei meio pasma com isso, né, da criação do 3º banheiro. Foi um apartheid total, uma segregação total, tipo... Só que daí eu parei pra pensar e tentei entender que, assim, muitas daquelas pessoas eram ignorantes em relação ao que é uma pessoa trans. Então o meu coraçãozinho tentou se acalmar e tentou fazer o seguinte: essas pessoas ainda não entenderam de que a gente não quer ser diferente delas e a gente não quer o nosso espaço separado do espaço delas. A gente quer igualdade. A gente quer estar junto com todas essas pessoas. E daí na primeira semana foi assim, daí a diretora inclusive até imprimiu uma imagenzinha assim, uma imagem trans, eu acho, uma bandeira trans, ai, sei lá, gente, eu nem lembro direito. E colocou num dos reservadinhos da porta, então tinha a porta trans e a porta, eu acho que é Sérgio Malandro, né, era? Da porta do desespero. Eu me senti assim. Isso me lembrou muito, no primeiro dia que eu olhei aquela cena, gente, me lembrou muito aquele filme Transamérica. A capa do filme Transamérica é justamente uma capa em que a Felicity Huffman, ela tá de costas e ela fica olhando pra frente pra 2 banheiros, o masculino e o feminino. E o filme fala sobre essa questão de aceitação, principalmente de uma mulher transexual com um pouco mais de idade, o seu feminino e o seu masculino. Mas enfim, quem puder assistir esse filme, assiste, uma ótima recomendação. A gente pode fazer inclusive filmes que levantem a questão trans num outro vídeo. E daí nesse momento eu senti a Felicity Huffman ali, olhando pros 2, banheiro trans, banheiro feminino, banheiro trans, banheiro feminino, banheiro trans, banheiro feminino. Confesso que no começo eu fiquei meio assim. E daí depois de 2, 3 dias, sabe o que eu fiz, gente? Eu fui lá, arranquei o negocinho, sabe por quê? Porque eu pensei o seguinte: não se acostumaram? Vão se acostumar agora, porque eu vou todo dia entrar no banheiro, todo dia. Porque eu tive um problema muito grande em relação à minha adolescência com banheiro de escola. Eu vou contar isso num próximo vídeo, porque o nosso vídeo está ficando muito longo. Mas eu quero que vocês deixem o like e eu quero que vocês aprendam o seguinte: banheiro não tem gênero. E depois dessa, as pessoas foram se acostumando. Por incrível que pareça, as pessoas foram se acostumando e entendendo que eu sou leona, que o meu caráter não vai definir o meu gênero. O meu caráter continua imutável. O meu caráter é aquele, independente de eu ser leona ou fulano de tal. Então é isso que vocês têm que mostrar pra sociedade, que nós somos trans, mas somos pessoas. Somos seres humanos e merecemos respeito. Quero deixar um beijo enorme pra vocês, muita luz e muita paz e muita amor nesse mundo que a gente tá precisando de amor. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês.